Então, o primeiro trecho que eu queria comentar, eu vou ler um trechinho aqui e depois comentar, é um trecho logo no começo da história da Pecola com a Cláudia Frida. Ela acabou de chegar lá, enfim, depois daquele primeiro episódio em que o Charlie coloca fogo na casa, em que ela vai parar do lado de fora da casa e a família então da Frida e da Cláudia recebe ela e ela fica encantada com a xícara da Shirley Temple e a Cláudia tem uma longa reflexão aí pra gente sobre a relação dela própria Cláudia, com a questão das bonecas brancas, na verdade, com a questão das meninas brancas. Enfim, esse conflito das meninas negras com as brancas e com as colored, né, como chama na versão em inglês, eu não sei como é no português, quando apresenta Maureen, como é que se chama, enfim. E a Cláudia, como eu até comentei no outro vídeo, né, ela faz esse contraponto com a Pecola porque ela tem desde já essa percepção da diferença, bom, todos têm, né, essa percepção da diferença em relação à menina branca, mas a relação dela é de raiva, né, ela fala da Shirley Temple dançando com o Bojangles, né, que era aquele dançarino negro, e a Cláudia sente raiva, né, porque ela falou, ele tinha que estar dançando comigo, né, tudo que essa menina tem deveria ser meu, e ela fica indignada com essa mania de ficarem dando bonecas brancas de olho azul para ela não consegue entender qual é a graça disso tudo. E aí tem esse trechinho que eu vou ler e depois falar só um pouquinho, que é o seguinte: eu destruía bonecas brancas, mas o desmembramento de bonecas não era o verdadeiro horror. O que realmente aterrorizava era a transferência dos mesmos impulsos para garotinhas brancas. A indiferença com que eu poderia trucidá-las era abalada apenas pela minha vontade de fazer isso. Para descobrir o que me escapava, o segredo da magia que elas exerciam sobre os outros. O que fazia as pessoas olhar para elas e dizer, mas não para mim? O olhar de mulheres negras ao se aproximarem delas na rua e a meiguice possessiva com que as tocavam quando lidavam com elas. Se eu as beliscava os seus olhos, ao contrário do brilho desvairado dos olhos da Baby Doll, contraíam-se de dor, e o grito delas não era o som da porta da geladeira, mas um fascinante grito de horror, de dor. Quando entendi como essa violência desinteressada era repugnante, que era repugnante porque era desinteressada, a minha vergonha debateu-se em busca de refúgio. O melhor esconderijo foi o amor. Assim, conversão do sadismo original em ódio fabricado em amor fraudulento. Um pequeno passo até Shirley Temple. Muito mais tarde aprendi a adorá-la, exatamente como aprendi a me deliciar com limpeza, sabendo, mesmo enquanto aprendia, que mudar foi adaptar sem melhorar. Aqui, né, a Cláudia, ela termina, né, com essa confissão aí dessa raiva e desse desejo sádico de quebrar as meninas brancas, não só as bonecas, mas as meninas brancas, para o que tinha de tão interessante nelas que ela própria, Cláudia, que as meninas negras não poderiam receber. Ela termina uma longa reflexão que é muito que eu não acho tão interessante no livro, né, por ser justamente muito didática, né, ela está fazendo, mas enfim, de novo, né, eu escrevi isso, não falei no vídeo, mas escrevi, hoje em dia, né, pra gente é tão clichê essa referência, né, um clichê necessário, obviamente, mas um clichê a ser usado, né, numa narrativa literária, que é esse clichê da necessidade de representatividade de bonecas negras. Enfim, hoje em dia a gente já tem uma outra relação com isso, ainda problemática, obviamente, mas pelo menos existem caminhos, vamos dizer assim. Mas nesse momento, talvez fosse um momento em que essa questão estivesse sendo inventada, né? E
E a Toni Morrison coloca isso na voz da Cláudia, né, falando dessa indignação dela, porque só bonecas brancas com a graça da boneca branca, né, e essa imposição desse padrão de beleza branco. Né. Essa também é a época da criação do Black is Beautiful. Né. Esse livro é inserido nessa perspectiva e nesse viés da luta, né, pelos direitos civis e, enfim, não só direitos, mas também dessa perspectiva mais subjetiva, que é um direito também, mas um direito muito menos fácil de garantir por não ser, enfim, algo que você consegue colocar na letra da lei, né, que é essa ideia de que não existe só um padrão de... É verdade que não existe um padrão de beleza. Então, eu só fazer um parênteses, eu tô revendo, reassistindo aquela série Mad Men, que começa nos anos 60, né, no comecinho dos anos 60, e tem uma passagem em que a esposa do Don Draper, que é aquela loirinha de olho azul mais padrão possível, é convidada a participar, enfim, de uma campanha da Coca-Cola, porque eles estão em busca de uma imagem mais internacional, e ela tem uma cara europeia. É muito engraçado, porque hoje em dia, se a gente pensa, nossa, né, uma marca está querendo uma imagem mais internacional, a gente jamais pensa que ela vai procurar uma imagem europeia, sim, algo muito mais diverso, enfim, essa questão da diversidade. Mas enfim, meu Deus, eu sou muito tagarela, eu sei. Já estou me saindo aqui, fugindo do que eu queria comentar sobre essa passagem, mas o que eu acho interessante dessa passagem é que ela vem, então, antes, né, de chegar nessa passagem, nessa reflexão muito didática, né, muito militante quase, né, por assim dizer, num bom sentido, claro, mas literariamente um pouco mais simples, né, um pouco mais sem graça, por assim dizer, e aí de repente vem esse momento, né, que ela tá lá, enfim, tá irritada e tal, com a questão das bonecas brancas, mas aí ela fala da destruição, né, eu destruía bonecas brancas, né, e é um parágrafo que se resume a isso, eu destruía bonecas brancas, né, e depois ela completa, mas não era esse exatamente só o problema, né, destruir bonecas brancas, o problema é que eu transferia as bonecas brancas quando ela faziam esses sons de porta de geladeira, mas eu queria, a boneca branca era o de menos, né, eu queria era destruir as meninas brancas, e não num impulso necessariamente de raiva, de obliteração, dessas meninas sumirem, mas para entender qual era a graça, né, dessas garotinhas, né, e tem essa relação do ciúme, que não é só... e que eu acho que ela faz muito bem nessas poucas linhas, né, que não é só essa relação de eu quero que entender o que ela tem e por que elas conseguem tudo na vida, enfim, numa perspectiva negros versus brancos, mas quando ela chega nesse momento do olhar das mulheres negras a se aproximarem delas na rua, né, as mulheres negras se aproximando das meninas brancas, né, a meiguice possessiva, né, isso é muito interessante, isso vai se repetir, né, essa imagem se repete de uma certa maneira no momento em que elas vão até a casa onde a Pauline, né, a mãe da Pecola, está trabalhando, e o modo como ela lida com a criancinha da casa, e o fato da criancinha chamar ela de Polly, enquanto a própria Pecola chama ela de Mrs. Breedlove, ou Senhora Breedlove, não sei como está na tradução. Eu abri a tradução só para marcar esses trechos aqui e comentar. Então, eu comentei no outro vídeo, né, essa sensação de que não existem vítimas na narrativa, tomado como um todo, né, do Olho Mais Azul, no sentido de que, claro, não existem vítimas versus vilões, no sentido de que todos são vítimas e todos se percebem ao mesmo tempo, ou não se percebem, mas se sentem, né? Não se percebem no sentido de nem todos têm essa consciência, mas atuam todo o tempo nesse equilíbrio impossível, né, da culpa e de se sentirem culpados e vítimas ao mesmo tempo, né. E a Cláudia tem essa
essa percepção, talvez ela tenha maior lucidez, né, de todos os personagens, né, e isso fica muito claro justamente no final desse trecho, né, que também vai ser retomado no final do livro, né, quando ela está já, enfim, eu também vou chegar lá, mas que ela percebe, ela fala, né, termina esse trecho, quando eu entendi que essa violência desinteressada era repugnante, né, essa violência de tentar descobrir, essa violência que não era de raiva propriamente da menina branca, mas entendeu o que está acontecendo, que era repugnante, que era desinteressada, minha vergonha debateu-se em busca de refúgio, né, e essa frase é muito boa, né, a minha vergonha debateu-se em busca de refúgio, e o melhor esconderijo foi o amor, né? Aqui tem uma lucidez impressionante, né, dessa personagem, né, de transformar esse sadismo, né, em ódio fabricado, e o ódio fabricado ser convertido em amor fraudulento, né. Então aqui é exatamente esse jogo um jogo instintivo, né, uma negociação instintiva, né, da culpa e da culpa pela raiva, né, da culpa por esse ódio e da dor, né, de ser vítima, de ser objeto desse preconceito, no final das contas, né. Preconceito, estranhamente nesse caso até uma palavra leve, porque não é só o preconceito, é a invisibilização mesmo, né. É a impossibilidade de se reconhecer como objeto de interesse, não só em termos amplamente sociais, mas a impossibilidade de se reconhecer como objeto de interesse caloroso, né, desse meigo aqui, como eu uso, das próprias mulheres negras, e que aí se converte nessa negociação instintiva, que é uma espécie de proteção da própria psique, né, se converte nesse amor, que elas chamam de amor fraudulento, né, que é uma ótima fórmula também para definir essa admiração aí, né, por exemplo, por essa figura, né, Shirley Temple, que era essa atriz infantil, branquinha, loirinha, dos cachinhos loiros, super popular aí nessa época. Que deu certo?